Como Mário Covas morreu? Mário Covas foi um dos políticos mais influentes do Brasil, tendo sido governador de São Paulo por 2 vezes e candidato à presidência da República em 1989. Ele participou de momentos históricos da democracia e do desenvolvimento do país. Mário Covas Júnior nasceu em 21 de abril de 1930, na cidade de Santos, no litoral paulista. Ele era filho de Mário Covas Pérez e de Arminda Carneiro Neto. O casal teve 4 filhos. Desde cedo, Mário Covas demonstrou interesse pelos estudos e pela política, influenciado pelo seu avô materno, que era um republicano convicto e admirador de Rui Barbosa. Sua família era de classe média, e ele não teve maiores preocupações em sua infância, podendo se dedicar somente aos estudos no Colégio Santista, onde se destacou como aluno e como atleta. Aos 14 anos, já demonstrava aptidão pela política, dizendo que queria ser técnico de futebol do Santos e prefeito da cidade. Com 16 anos de idade, ele conheceu sua futura esposa, Florinda Gomes, que será sua companheira por toda a vida. O namoro do casal aconteceu da forma tradicional. Florinda na época tinha 13 anos. O namoro durou 4 anos, depois ficaram mais 4 anos noivos e se casaram em outubro de 1954. Florinda se tornará uma grande companheira para Covas, oferecendo para ele o suporte necessário, para o jovem dar seguimento aos estudos e na política. Em 1947, Mário Covas mudou-se para a capital paulista, para estudar Química Industrial na Escola Técnica Bandeirantes. No ano seguinte, prestou vestibular para Engenharia Civil na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde se formou em 1955. Na faculdade, ele se envolveu com a política estudantil, sendo vice-presidente da União Nacional dos Estudantes em São Paulo. Após se formar engenheiro, ele voltou para Santos, e trabalhou na prefeitura como secretário de obras. Nesse período, iniciou sua carreira política partidária, filiando-se ao Partido Social Trabalhista, e disputando a eleição para prefeito de Santos em 1961, ficando em segundo lugar. Em 1962, foi eleito deputado federal pelo PST com mais de 31 mil votos. Na Câmara dos Deputados, ele se tornou líder do seu partido e se opôs ao regime militar instaurado em 1964. Com a extinção do pluripartidarismo pelo Ato Institucional número 2, ele se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro, sendo reeleito deputado em 1966. Quando o Ato Institucional número 5 entrou em vigor, em 1968, Mário Covas foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Ele também foi preso por 10 dias em um quartel da Aeronáutica em São Paulo. Durante o período da cassação, ele trabalhou como engenheiro e manteve seus contatos políticos na clandestinidade. No Réveillon de 1975, ele perde sua filha, Sílvia, após ela sofrer um grave acidente de moto. Esse acontecimento marcou a vida de toda a família. Com a anistia política em 1979, ele recuperou seus direitos políticos e se filiou ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, sendo eleito deputado federal em 1982, com mais de 300 mil votos. Em 1983, Covas foi indicado pelo governador Franco Montoro para assumir a prefeitura da capital paulista, que na época era nomeada pelo governador e não eleita pelo voto popular. Entre os desafios, estavam a crise econômica, a dívida pública, a inflação, a violência, a poluição e o crescimento desordenado da cidade. Entre as realizações, estavam a construção de moradias populares, a reforma administrativa e a valorização da cultura e da educação. Após deixar a prefeitura, Covas foi eleito senador em 1986 pelo PMDB, com 7,7 milhões de votos, a maior votação da história do Brasil na época. No Senado, foi líder do seu partido na Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988. Nesse mesmo ano, descontente com o rumo do PMDB, foi um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira, juntamente com outros políticos como Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Franco Montoro. Em seguida, tornou-se presidente nacional do PSDB. Em 1989,
Covas foi candidato à presidência da República pelo PSDB, tendo como vice o senador alagoano Teutônio Vilela Filho. Sua campanha teve como slogan "O Brasil precisa de Covas" e defendeu propostas como o combate à inflação, a ética na política e a defesa dos direitos humanos. No entanto, enfrentou dificuldades para se viabilizar eleitoralmente, tendo pouca exposição na mídia e pouco tempo de televisão. Além disso, sofreu ataques dos seus adversários, que o acusaram de ser radical e autoritário. Covas ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 11% dos votos válidos, atrás de Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola. No segundo turno, apoiou Lula contra Collor. Em 1990, Covas tentou se eleger governador de São Paulo pelo PSDB, mas ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 20% dos votos válidos, atrás de Luiz Antônio Fleury Filho e de Paulo Maluf. No segundo turno, apoiou Fleury contra Maluf. Em 1994, candidatou-se novamente ao governo paulista pelo PSDB, tendo como vice Geraldo Alckmin. Desta vez, venceu no segundo turno com 56,12% dos votos válidos, derrotando Francisco Rossi. Como governador de São Paulo, Covas enfrentou uma grave crise financeira e social no estado, herdada da gestão anterior. Entre as suas principais medidas estavam o ajuste fiscal, a renegociação da dívida pública, a privatização de empresas estatais, a reforma administrativa, o combate à corrupção, entre outras. Foi durante seu tempo no governo que foi implementado Renda Cidadã, a criação do Poupa Tempo e a criação do Programa Estadual de Microcrédito. Exercendo seu primeiro mandato como governador, e na busca pela sua reeleição, Mário Covas foi diagnosticado com câncer na bexiga em 1998. Neste ano, o governador foi internado no Instituto do Coração, com uma infecção na próstata. Durante a cirurgia para tratar seu problema, os médicos identificaram a existência do câncer. Mesmo com a doença, Covas foi reeleito governador de São Paulo pelo PSDB, tendo novamente Geraldo Alckmin como vice. Ele venceu no segundo turno com 55,3% dos votos válidos, derrotando Paulo Maluf. Em seu segundo mandato, Covas continuou sua política de ajuste fiscal e investimento social, além de enfrentar crises como o apagão elétrico de 2001 e as enchentes na região metropolitana. Já eleito para seu segundo mandato para governador de São Paulo, ele fez uma cirurgia para retirar o tumor, iniciou um tratamento com quimioterapia e radioterapia. Apesar da doença, ele não se afastou do cargo e continuou trabalhando normalmente. Em 2001, o câncer se espalhou para o fígado e o estômago. Covas teve que fazer novas cirurgias e sessões de quimioterapia. Ele se licenciou do governo em janeiro de 2001 e deixou o vice, Geraldo Alckmin, como governador interino. Em março, ele voltou ao Palácio dos Bandeirantes, mas logo teve que se afastar novamente por causa de uma infecção pulmonar. Covas foi internado em fevereiro de 2002, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele entrou em coma induzido e respirava com a ajuda de aparelhos. Ele morreu no dia 6 de março de 2002, aos 70 anos, em decorrência da evolução de um câncer de bexiga. O velório de Mário Covas foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, onde ele recebeu as últimas homenagens de autoridades, políticos, amigos e familiares. O presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, compareceu à cerimônia e destacou a trajetória de Covas como um homem público íntegro, corajoso e democrático. Após o velório, o corpo de Mário Covas foi levado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros pelas ruas da capital paulista, sob aplausos e homenagens da população. O cortejo passou por locais simbólicos da vida política de Covas, como a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, o Viaduto do Chá e a Avenida Paulista. Milhares de pessoas acompanharam o trajeto, que durou cerca de 3 horas. O destino final do cortejo foi a cidade de Santos, no litoral paulista, onde Mário Covas nasceu em 1930. Lá, ele foi sepultado no cemitério do Paquetá, ao lado dos pais e dos irmãos.
Mário Covas deixou um legado de honestidade, competência e compromisso com o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Sua história é uma inspiração para as novas gerações de políticos e cidadãos que buscam um país mais justo, democrático e solidário. E foi assim que Mário Covas morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.